dois pauzinhos. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e estudar. Estamos no capítulo 27, item 8. Então pode ler, Conceição. O capítulo 27 é pedir e obtereis. Item 8. Vejamos este exemplo. Um homem está perdido em um deserto. Sofre horrivelmente com a sede. Sente-se desfalecer e deixar-se cair sobre a areia. Roga a Deus que o assista e espera. Porém, nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de seguir em uma determinada direção dentro da amplidão diante dele. Então, por um movimento instintivo, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um regato e com essa visão recupera a coragem. Se ele tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me haveis inspirado e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que boa ideia eu tive, que sorte tomar essa direção da direita e não da esquerda. O acaso realmente algumas vezes nos ajuda. Quanto eu me felicito pela minha coragem e por não haver deixado vencer pelo abatimento. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, rogando a Tua assistência e a assistência dos bons espíritos que dirigem a nossa casa, o nosso irmão altivo, com as nossas irmãs queridas e com a coluna de espíritos que dirige o CEAP, para estudarmos a doutrina espírita, estudarmos o Teu Evangelho, Jesus. Permita que juntos possamos compreender, inspirados por eles, essa parte do Evangelho. Que seja então, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, em Teu nome, Senhor, e em nome de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Esse item 8, lido aqui pela Conceição, refere-se à prece. Né? É o capítulo 27 todo, é sobre a prece. No item 5, foi colocado aqui o que Marcos assinalou sobre a prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Nós vimos no item 6 e no item 7 que toda a prece ela é ouvida, ela sempre é ouvida. E se ela tiver no cabimento das leis, das coisas, a gente será atendido. Até mesmo numa doença, eu quero a cura, Senhor, curai-me. Pode ser que a cura seja da alma e não a do corpo. Você pede e você vem a perecer. Nós demos um exemplo interessante aqui da mãe que foi pedir ao Chico auxílio para o filho, que ele fizesse prece por ele, e o filho não tinha os braços, não tinha uma perna e estava dando problema na outra perna, e ela foi pedir, mas o menino foi para o médico e amputou a perna, a segunda perna. Lembra desse exemplo? Né? Aí o que foi dito para a mãe? Que a mãe foi lá, poxa, eu pedi para ajudar meu filho, amputou a outra perna. E o Emmanuel esclareceu que passava um riacho no fundo da casa dela, ele era um suicida já contumaz e novamente iria se suicidar, estava planejando
e se arrastando, se jogar lá no riacho. Então a lei de Deus achou por bem tirar outra perna dele. Então, do nosso ponto de vista, parece uma injustiça, né? Mas do ponto de vista espiritual, da elevação, do ponto de vista elevado, aquilo foi um bem para aquele espírito. E um bem para a mãe também, que o amava, mas naquele momento ela não entendia. Então, muitas vezes a gente não entende as dificuldades que chegam até nós. Muitas vezes a gente não entende, mas tem sempre um objetivo. E esse item, então, que a Conceição leu, é uma questão de humildade. Nós que já temos o hábito da prece, sempre quando acontecia algo bom na nossa vida, a gente tem por dever agradecer a Deus. Não é que Deus precise da nossa gratidão, não é isso. Nós é que vamos agradecer porque a gente vai se mostrar humilde perante Deus. Olha o homem que não tem fé. Pô, que sorte que eu dei, escolhi o caminho certo. O que tem fé, obrigado, meu Deus, por me encaminhar pelo lado certo. Na cura dos 10 leprosos, Jesus exaltou a importância da gratidão. E a gente sabe que é importante, né? A gente sabe. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer e Jesus perguntou, e cadê os outros? Então por que Jesus perguntou? Ele valorizou aquele que veio agradecer a cura. Os outros foram embora. A obrigação dele, fiquei bom. Uma vez, sinal de que a doença poderia voltar, né? Eles não entenderam. Uma vez a gente foi dar o passe na casa de um senhor, fomos um grupo dar o passe, estávamos indo lá, ele estava muito mal, e na cama, aquele quarto escuro, aquele quadro depressivo, uma cena triste. Fomos lá uma vez, duas, vendo a situação, pedimos lá para atender no trabalho de socorro espiritual ou desobsessão, enfim. E por acaso, né, e aí vou botar por acaso entre aspas, caiu o endereço da minha sala. Eu conheci o endereço, eu lembrei da pessoa. Eu conheci, assim, o endereço lá do seu fulano, foi atendido. Interessante que os espíritos que vieram nos médios, tinham 5 ou 6 médios, todos tristes para baixo, chorosos, doentes, foram tratados, foi dado passe, enfim, foram encaminhados. Isso foi na sexta-feira, como é o trabalho aqui, lá no Leon Denis, às sextas-feiras. No domingo, eu fui lá visitar, fui ver o seu fulano. Quando chegamos lá, era um prédio com os apartamentos, tinha um corredor e um portão. A gente tinha que passar pelo portão, ir para o corredor e escolher lá a porta que tinha que entrar. Ele estava bem na porta esperando a gente, em pé. Aí quando nós chegamos lá, ele agradeceu e falou assim, muito obrigado. Beijou a mão de todo mundo, disse que a nossa mão era santa, né? Na ignorância dele, achou que foi a gente. Falou assim, eu estou bem, estou aqui esperando vocês, já estava agoniado esperando vocês. Eu sei que vocês têm muito o que fazer, para vocês não perderem o tempo de vocês. E eu vou sair para comemorar. Eu vou tomar uma agora de manhã cedo para comemorar a minha saúde. Muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim. Vai comemorar sim, vai embora. Então, tem que acontecer com o tempo e voltar tudo novamente, né? Assim, foram os 10 leprosos. Um voltou para agradecer, os outros foram comemorar. Foram comemorar. Fazer as mesmas coisas erradas. A doença volta. A gente deve ser grato, sempre deve ser grato a Deus. Pelas dificuldades, como nós vimos lá, no exemplo da dificuldade do menino que teve que amputar outra perna também. Foi um bem para ele. Então, mesmo quando as coisas ruins vêm para a nossa vida, acontece conosco, é sempre pelo menos um aprendizado. E a gente deve agradecer a Deus. Deve elevar o pensamento a Deus. E pedir forças, né, para a gente passar pela situação. Toda a prece é ouvida, mas nem sempre ela é atendida do jeito que a gente quer. Mas como nós vimos também, no item 7, no item 6, que a força, o ânimo,
a coragem para a gente passar pela situação difícil, sempre vem, sempre chega. Isso sempre chega. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então, a prece deve sempre passar pela porta do coração, da nossa alma. Mas vamos lá, quem está falando aqui da gratidão. Continue aí, Conceição. No entanto, poder-se-á perguntar, por que o bom Espírito não lhe disse claramente, segue esta direção e encontrarás de que precisa? Ou por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Dessa maneira, certamente o teria convencido da intervenção da providência. A resposta é simples. Inicialmente, seria para ensinar que ele deveria ajudar a si mesmo, fazendo uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova e a confiança e a submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, vendo alguém começa a gritar, esperando que venha levantá-la. Se não ver ninguém, esforça-se e levanta-se sozinho. Kardec vai sempre das coisas mais simples, né, ensinando assim a gente. Se nesse caso ali, que o homem, eu visse ali o anjo, caminha por aqui, na verdade, tudo na vida seria assim. Sempre os espíritos iam aparecer para a gente e iam dizer, não faz isso, vai por aqui. E já que ele está falando, ele teria que dizer, vamos colocar assim, teria. Se você for por aqui, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Se você for por aqui, vai acontecer isso, isso e isso. Acho melhor você ir por aqui. A gente gosta disso, né? A gente gosta disso. Aqui me trazem umas questões que eu fico quieto, que eu não posso opinar, porque é a decisão da pessoa. Porque se eu disser, faz isso, e dá errado, ela vai dizer que fui eu. Ela não vai querer assumir a culpa, ela já não está querendo assumir a iniciativa de tomar a decisão. E se eu disser, toma tal decisão, e der errado alguma coisa, ela vai dizer, não, foi o Newton. Por isso que a gente cresce sozinho. Além da gente desenvolver a percepção, a intuição, ouvindo essa voz que vem à nossa mente, uma voz que não é voz, é o pensamento que chega, a intuição, a inspiração, a gente se fortifica. Não tem graça, não tem graça. É igual a criança que vai fazer o dever de casa. Aí o pai, ele não sabe, o pai faz tudo, a mãe faz tudo. Chega na escola, acerta tudo. Mas vai fazer a prova, tira 0. Aí a professora olha, ora, como é que ele acertava tudo e agora tirou 0? Então não foi ele que fez. Ele tem que fazer. Ele tem que saber. Eu estava ensinando o menino ali a tabuada. Uma coisa absurda, né? No 6º ano, não sabe as 4 operações. Não sabe nem as 2 primeiras, somar e diminuir. Então vamos lá. Vamos aprender. Deram a oportunidade de estudar, vamos estudar. Começamos pela tabuada dos 2. Agora, se a professora passa a continha, 5º ano, 6º ano, tem que saber fazer conta. E a mãe faz em casa, ele não vai aprender nunca. Ele tem que fazer o esforço, ele tem que saber as 4 operações. Isso é básico para tudo na vida. Para tudo. E aí a gente vai dando exemplos práticos para que ele entenda a importância de saber as 4 operações. A importância de ler, não sabe ler. Está terminando o ensino fundamental, não sabe ler. Tem que se aprender a ler. Porque se a gente lê por ele, se faz a conta para ele, é o mesmo princípio. Se os guias, se os espíritos fizerem tudo por nós, a gente não faz nada. E quando acontecem as coisas boas, a gente deve agradecer. E quando acontecem as coisas ruins, pedir forças para poder perseverar e vencer aquela situação. E o que a gente vai fazer?
A minha esposa desencarnou. Vocês sabem o amor que eu sinto por ela, porque eu falo toda hora. E aí? O que eu vou fazer? Vou me matar? Vou viver a vida? Pode ter 1000 caminhos para eu escolher. Não tem? Tem. Quem tem que escolher sou eu. Agora os espíritos deram forças, inspiraram para a gente escolher o caminho que estamos agora? Com certeza. Com certeza. Mas o mérito passa a ser seu quando você toma a decisão de fazer ou não fazer. Ficou bem claro isso? Então vamos lá. Se o anjo que acompanhou Tobias... Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, porque confiando em seu companheiro, não sentiria necessidade nem de pensar. Eis porque o anjo só deu a conhecer quando regressavam. Está vendo? Você lembra dessa passagem? Tobias ia sendo acompanhado, foi acompanhado por um espírito, mas ele não sabia que era espírito. Estava conversando. E a decisão toda era dele o tempo todo. No final, ele viu que não era um ser humano, era um espírito, que sumiu. Mas se dissesse desde o início, o caminho é esse, vai por aqui, faz isso, ele não teria mérito. 9. A ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então tem uma lei, a lei de Deus. Deus é porque a gente não sabe o que é Deus, a gente não compreende Deus ainda, a gente tem ideia de que Deus existe. E é mais fácil para a gente imaginar Deus como um homem poderoso, né? Que vê tudo, tem um olho grandão, tem um olho de lupa, que vê todo mundo, que bota a mão. Você vê lá a música, segura na mão de Deus, né? Deus tem mão, Jesus é Deus. Então, mas Deus é. Deus é. É o que? É tudo. E ele se manifesta através das suas leis. Das suas leis. Então a prece é uma invocação que por intermédio, como ele colocou aqui, porque por seu intermédio a gente entra em contato com os espíritos. Toda prece pedida a Deus chega a Deus. Pedida aos espíritos chega a Deus. Pedindo a Jesus chega a Deus. Tudo chega a Deus. Ele é o Criador. Como que é esse mecanismo? A gente não sabe. Mas é Deus que autoriza tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Agora vocês imaginam, ele disse assim, pode-se rezar pelos mortos ou pelos vivos. Tem uns que chegam a dizer para você assim, não é rezar, é orar. Não se reza, se ora. Não influi nem contribui. Você pode rezar, você pode orar, você pode fazer prece, é a mesma coisa. É como você faz, é como sai do seu coração, como sai aquilo da tua alma. Isso aqui é importante. Uma maneira de orar, ou a palavra em si, não significa nada. O importante é a sua intenção. Agora vocês imaginam o espírito que desencarna e que não recebeu uma prece? Tem isso? Tem.
As igrejas protestantes dizem que não pode orar pelos mortos. Eu fui cair na besteira de falar, a menina era minha amiga, eu não a conhecia pessoalmente, então só pelo telefone, porque ela estava vendo coisa de cesta básica e tal. Aí eu, tudo bem, como é que foi, ano novo, final, uma ligação cordial. Aí ela falou para mim, mais ou menos, a minha avó morreu. Eu falei, quantos anos tinha sua avó? 96 anos. Eu falei, já estava na hora de morrer, né? Ela já ficou calada do outro lado. 96 anos, tá tudo bem. Eu falei, a gente pode tentar notícia, alguma coisa desse jeito, se isso for te confortar o coração. Só que ela era de outra religião, né? Aquela que não aceita, que não acredita, que acabou a cordialidade, né? Agora sim, não, tá. Hoje ela mandou um WhatsApp. Hoje ó, se passaram aí uns 2 meses. 2 meses. Mas ela passou um WhatsApp me perguntando uma coisa. Aí eu respondi. Então você vê o que é ignorância. Aí morre o fulaninho lá, o ente querido, não faz prece para ele. Não ora para a pessoa como eles gostam. O espírito como não se sente? Abandonado. Então a gente deve orar assim. Jesus orava, ensinou a gente a orar por todos. Por que nós não vamos orar? Se a morte não existe. Outra coisa que ele falou aqui nesse item é a prece intercessória. A gente falou disso semana passada, né? O valor da prece intercessória, não falou? Eu lembro dessa aula com o Altivo, ele falando. Eu até brinquei lá com uma pessoa amiga, com a Amália. Eu falei assim, Amália, vamos trocar de guia. Vou pedir para o teu guia, você pede para o meu. Porque o meu fica cansado de me ouvir. Aí eu vou pedir para o teu, para ele interceder, por causa da prece intercessória. Uma brincadeira nossa lá. Então o Altivo dizia assim, vocês não sabem o valor da prece intercessória. A gente não entende. A gente pede, não acontece nada. O outro pede por você, tudo se resolve. Então é a prece sem intenção nenhuma de você, a não ser ajudar, a não ser ser útil, que você faz pelo outro. Então a gente deve orar pelos outros. A gente deve orar pelos espíritos, pelos mortos, como queiram, espíritos, pelos desencarnados. A gente deve orar pelos espíritos sofredores. Imaginam esses que têm essa religião que ninguém pode rezar por eles, como eles não se sentem. E então a gente generaliza. Jesus, olhai por todos os que sofrem, por todos os que choram. Não foi aqui que nós lemos lá o capítulo 2, item 8, uma rainha de França, uma realeza terrestre? E no final da mensagem, ela pede para orar por aqueles que não alcançaram o reino dos céus. Lembra disso? Orem por nós, orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus. A prece é um refrigério, é um bálsamo. A prece, além do poder magnético, a gente está aprendendo algumas coisas aqui na casa, que a gente foi instituindo devagarzinho, porque algo me incomodava lá na outra casa. Aí não vou dizer o nome da casa, aquela que você ia, que você trabalhou lá. O que me incomodava lá? Me incomodava. Terminava a reunião pública, a pessoa que está dirigindo ali, ela terminava, que assim seja. Ficava um cidadão lá nos interruptores, tinha uns interruptores aqueles antigos, interruptor não, disjuntor. Um monte de disjuntor ali. Aí, que assim seja, plec, 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 plec. Além do barulho, a luz, não é assim? Aquela luz no salão. Pá. Aquilo me incomodava. E eu falei assim, vamos fazer diferente. Aqui vamos fazer diferente. A gente tem poder de decisão, de sugerir, ser aceito. Vamos esperar um pouquinho. Vocês vão entender o porquê que ela espera um pouquinho. E o efeito é outro.
Acabou aqui o culto. A pessoa estando inspirada, também se o dirigente não estiver inspirado, falar para encerrar, porque às vezes a gente sente isso também, né? Então, dependendo aqui do orador, que cativou a sua alma, o seu coração, a sua atenção com a palestra, ele faz a prece, você fecha os olhos, fica uma paz, não fica? O magnetismo que ela provoca, a ligação que você está fazendo com os guias, e eles encontram nesse momento acesso a você, a sua mente, para você ser tratado. Então, quando a gente para e fez a prece, espera um pouquinho, alguns segundos. Não é para ser muito tempo, nem acender a luz de imediato. Você tem que achar o meio termo. Às vezes ali demora um pouquinho, deixa passar uns 4 segundos, 5, aí vai. Até falei, conta 1.000, 2.000, era assim que eu saltava de paraquedas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. É isso aí, ele sabe, gelame. Então 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, aí a gente liga. SEAP, não tem problema, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Para quê? Para que a gente sinta, a gente sentir mesmo, sentir a ambiência fluídica que é provocada com a prece. A gente dá a oportunidade desses espíritos nos ajudarem. Vocês não sentiram isso aqui? Não saem. E como infelizmente as pessoas são deseducadas, quando ela fala o que assim seja, todo mundo já levanta, já começa a falar, ela já começa a dar um monte de aviso, porque é ansiosa. Aí eu falo, ela que eu estou falando é você também, tá? Não é só você não. Os ansiosos aqui, olha a cara da Conceição. A gente fala, espera um pouquinho. Espera, porque a pessoa está ali falando, né? Faz a prece. Que assim seja. Olha só, não esqueçam que amanhã tem estudo, depois, é tudo pertinente, mas não é o momento. As pessoas não voltaram, às vezes estão inebriadas na prece, e tem gente que vem com as suas dores, que elas choram aí. Algo que o palestrante falou tocou a alma dela, ela chora, ela precisa de um momento. E o pessoal demora. Tem uns até hoje que eu falo, mas você é teimosa, hein? Você é teimosa, você não aprende, hein? Quer ver uma coisa que a gente pede? Aí não tem a ver com a prece, tem a ver com o sentimento. Eu sei que o amor, a gente não sabe amar ainda. A gente está aprendendo. O amor que o Cristo falou, esse amor compreensão, um amor perdão, o amor que você tem pelo seu filho, um amor incondicional, a gente não tem. A gente não tem paciência, às vezes, um com o outro. Estamos na casa espírita, né? Era para ter paciência, era para ser mais tranquilo. Mas, enfim, é o que os espíritos têm, né? Então, mas a gente precisa aprender. Aí eu tenho pedido a eles que digam, em nome do amor, começam. Não precisa dizer do jeito que eu falo. Eu tenho o meu sentimento. Eu tenho o move das minhas ações aqui, vocês sabem qual é. Mas custa a gente falar, eu acho que soa bem, até além de soar bem, é uma palavra que o amor é uma palavra que é a mãe de todas as virtudes. Toda virtude chega ao amor, o amor é a caridade. A caridade é o amor em movimento. É. Porque as pessoas falam palavrões e acham que não é nada demais falar palavrão. Fala palavrão em casa, xinga um outro dentro de casa e acha que não é nada demais. Eu nunca xinguei a minha esposa ou meus filhos dentro de casa, 40 anos, nunca xinguei. As pessoas se xingam, mas tem vergonha de falar amor. Aí a gente pede em nome do amor, porque é uma casa de amor.
Uma vez alguém falou, mas o amor, aí a gente botou aqui, ó, uma casa de amor. Eu sei que isso é um sentimento, mas eu acho que de tanto a gente falar, a gente vai aprender a realizar. A gente vai aprender a realizar. Ou quando você quiser agredir alguma pessoa, ou falar mal de alguém, ou você vai lembrar, poxa, eu falo de amor toda hora lá no centro. Não vou agir dessa forma. Você dá um recuo, você volta, dá um passo atrás. Porque você lembrou. Teve pessoas que abandonou o trabalho por causa disso. Você chamou a minha atenção. Eu falei, não chamei a sua atenção, só pedi para falar de amor. Não quero mais fazer esse trabalho. Mas na paz de Deus, não tem problema. Mostra que não tem amor à casa, ao trabalho, né? Posso fazer nada. É de cada um. Então, esse sentimento deve estar por trás de toda a prece. Como é que você vai fazer uma prece orgulhosa? Como que você vai fazer uma prece ou uma palestra, ou seja, ou lá o que for, com vaidade, se colocando acima das pessoas? A gente tem um segredo para falar. Aprendi isso também com o tempo aqui. O segredo é você se situar em cada trecho que você for analisar. Você precisa se situar. Isso aqui é para mim. Aí você vai absorver mais aquilo e você vai passar aquilo. Vocês já perceberam que às vezes a pessoa fala muito bem, um português impecável, tom de voz tranquilo, mas aquilo não bate oco dentro de você? Não tem? Tem. Às vezes o outro fala sem concordância verbal, trocada, tem os seus erros de português, mas atinge, porque aquele fala com o coração, o outro não. O outro fala uma teoria, você não sente, você não pratica. Aí você tem uma obra social para você poder praticar, você tem a oportunidade de falar, para você aprender a fazer prece. Você começa a se preocupar com o outro, você faz uma prece diferente. Você trabalha com as crianças, você vê a necessidade dessas crianças, você vai fazer uma prece diferente. Vai fazer. Então vamos lá, número 10. Alguma pergunta? O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe impulso da vontade, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. Interessante isso. Pode ser até claro que a gente está sempre lendo o Evangelho, mas quando eu vi pela primeira vez, foi uma explicação que abriu a minha mente. Você imagina todos os mundos, todas as estrelas do céu, a Terra inclusive, tudo está mergulhado nesse fluido cósmico universal, que é a matéria. A matéria está por toda parte. A Terra tem esse fluido transformado à altura do desenvolvimento do planeta, dos seres que estão aqui no planeta. Mas esse fluido envolve todo o universo. Uma prece
dirigida a um outro planeta, ela vai. Vocês sabiam disso? Se você rezar para um ser lá de Júpiter, jupiterianos, dizem que eles são, quem nasce em Júpiter é jupiteriano, é isso? Quem nasce em Marte é marciano, né? Nós é que chamamos de marciano. Então vamos supor que Marte seja um mundo muito mais adiantado do que a Terra. E você pede, você joga um pensamento lá, o seu pensamento vai. Para o pensamento não existe peias. E ele alcança o destino que você dá. Ele vai embora. O som vocês estão ouvindo, mas lá no quintal não estão ouvindo mais. Por que ouve um som? Por que, Luciana, que ouve o som? Como? Não prestou atenção, ele falou aqui. Como é que o som se propaga? Através do ar. Como é que o som se propaga, Luciana? Pelo ar. Pelo ar. O ar é que leva o som. Vocês estão ouvindo que está se propagando no ar. Eu pensei que estava falando bem claro. Está vendo como é que a gente acha que todo mundo sabe? Não tem problema não. É o ar. Ele tem uma limitação. Lá no quintal não estão me ouvindo. Se eu gritar, eles vão me ouvir no quintal. Mas lá do outro lado da montanha não vão me ouvir mais. Lá na Avenida das Américas não vão ouvir, por mais que eu grite, não é? Agora, o pensamento ele vai. Então eu penso em alguém com vontade, né? Boto o pensamento na pessoa. A pessoa vai receber o pensamento, vai chegar até ela, ela vai ouvir o que você está pensando. Se ela não ouvir, por um motivo qualquer, e se você pensar numa prece, e ela, por exemplo, não puder receber naquele momento, ela não perceber, receber ou não perceber, ela é direcionada. Por exemplo, você vai rezar para uma pessoa que desencarnou. Essa pessoa está reencarnada, ela já voltou à Terra. Aí você pensa nela, a prece vai até ela. Ela vai receber a sua prece. Ela tem um valor imenso e ela não tem limite. Muito bem. Se para o pensamento não tem limite, vai aonde quer, e a gente está falando da peça do pensamento bom, e o pensamento ruim? Tem limite ou não tem? Não tem diferença. Quando você jogou o pensamento, não tem uma borracha fluídica para você, não quero isso mais. Você jogou. Aí a necessidade da gente se educar. Tem que se educar. Senão, você impregna o teu ambiente, a atmosfera psíquica sua, a do planeta. Por que a Terra é conhecida como o planeta das sombras? Está lá no livro Alcione, a história de Alcione. Como é que é o nome do livro? Renúncia. Renúncia. Quando ele fala lá, que espírito é aquele que se encaminha para o planeta das sombras? Por que a Terra é conhecida como planeta das sombras? Por causa da atmosfera psíquica da Terra. O somatório dos pensamentos daqui da Terra são pensamentos de baixo teor. Nosso lar também fala, né? Então você cria uma camada espessa, escura. Aí fica, nós estamos contribuindo com o quê? Para engrossar essa camada escura ou para iluminar a Terra? Você vai em determinados lugares que você se sente mal, porque é o pensamento, é o sentimento. Sentimento é a qualificação do pensamento, é pensamento. Estou pensando nela, estou pensando nele, estou pensando, estou sentindo. O sentimento é pensamento. É o pensamento qualificado, não é? Aí você impregna o ambiente. Daí a importância do culto no lar. Você vai impregnar a sua casa daquele sentimento, tipo de sentimento, de pensamento. Entrando em sintonia com seus guias,
entrando em sintonia com Jesus. É o culto cristão, evangelho no lar. Você está saneando o ambiente. Está saneando. Entenderam? Hoje, quinta-feira, é o dia que a gente faz irradiação aqui na casa. O que é irradiação? O nome já está dizendo, irradiar. Essa luz está irradiando, não está? Luminosidade para quê? Essa luz também tem um limite, ela é física. Se não tivesse parede aqui, ela ia até um pedacinho ali da rua, né? Depois ia ficar escuro. O pensamento, falamos que não tem limite. Aí a gente pega todos aqueles endereços ali que as pessoas botam na caixinha, bota sobre a mesa, estende a mão e pede a Jesus, pede aos bons espíritos para poder atender cada endereço, cada nome de espírito desencarnado que foi colocado ali. Olha aí, radiação, poder. O poder da Jesus ilumina. Jesus fortaleça esses fluidos aqui, leve aos médios da casa, aos trabalhadores da casa. Eu não sei onde moram os médios, mas os guias do trabalho sabem. Se liga aos médios. Alguns vêm até na nossa mente, aos nossos lares, aos lares vizinhos, às comunidades. A gente sempre pega ali Camurim, Coroado, César Maia, e vai até a Vargem Grande, irradiando o pensamento, pedindo ajuda. Pega os bairros do Recreio dos Bandeirantes, da Barra da Tijuca. Jesus, ilumine a nossa cidade, o nosso país, ilumine a mente dos nossos dirigentes, do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, daqueles que têm cargo público, deputados, vereadores, porque eles homens têm muita responsabilidade nas costas dele. Ilumine para que eles possam tomar decisões, né? Você já participou, corretas para o povo, né? Ilumina os dirigentes das nações, o planeta Terra. Aí a sua mente está imaginando o globo girando e Jesus iluminando. Olha a força desse poder. A gente faz aqui com 4, 5 pessoas. Se tivesse 10, melhor ainda. Agora imagina se esse trabalho que a gente faz aqui tivesse em vários lugares. Em vários lugares. Por isso que as casas espíritas tinham que se espalhar, elas têm que abrir. São pontos de luz. A gente deve pedir também pelos dirigentes de casas espíritas, porque eles são massacrados. Meu Deus, ajuda, vamos abrir ponto de luz. As outras religiões também, pedindo a Jesus pela terra, pela paz. Está pedindo a Deus. Meu Deus, abençoe o planeta Terra. Ajude. Uma porção de gente pedindo. É um pensamento justo? É para você que você está pedindo? Não, para a humanidade. E ele vai. O pensamento atinge. E se eu quisesse ficar mentalizando assim, e Jesus ilumine lá Marte, ia para lá. Mas o negócio está pegando aqui, né? Vamos pedir por aqui mesmo. A gente tem um poder que nós desconhecemos. E nós não utilizamos 20% desse poder. O André Luiz fala em 12%, uma coisa pequena, do poder da nossa mente. Porque a gente não quer, não tem vontade, não sabe. O pensamento é uma das potências da alma. E é através do pensamento que você faz a prece. Então ele é muito importante. E o que impulsiona esse pensamento? É a sua vontade. Então vim para cá, nessa hora. Mas se tivesse um grupo querendo fazer à noite, hoje ali, tem uns 5 querendo fazer irradiação à noite. Vai lá para a sala e faz. Ora pela casa. Ora por todos os médios, por todos os trabalhadores, por todos nós. Estão imaginando o poder dessa irradiação? Se irradia. Irradia. Então uma casa, temos muitos estudos aqui. Algumas pessoas já chegaram, Newton, tem 4 pessoas assistindo, para que isso?
Podia não ter nenhum. A gente não para mais. Começou, vai até o fim. É um ponto de luz. Está lendo o Evangelho, você está falando, está irradiando. Vocês estão ouvindo, algumas pessoas estão ouvindo, algumas poucas, outras vão ouvir mais tarde, ouve de longe, não sei nem onde está alcançando. Onde vai o alcance dessas palavras, quem está nos ouvindo, está irradiando, está fortalecendo a casa, está facilitando o trabalho dos espíritos, está facilitando, porque nós não estamos conversando abobrinha aqui. Agora imagine o contrário, se a gente estivesse aqui no Centro Espírita, nesse salão, falando de futebol, discutindo futebol, ou discutindo política. Ah, é o Bolsonaro, ah, é o Lula, ah, é o outro, ah, é o fulano, ah. Discutindo. Imagine como é que ficaria o ambiente aqui. Cada um ia pensar de uma maneira. Eu não gosto do Flamengo, você gosta do Flamengo? Mas tem ele, o outro ali só vem com aquela camisa do Flamengo, né? Quer dizer, não gosta. Aí ele não vai mudar de time, eu também não vou mudar. Estou pegando um exemplo aqui fortuito, e a conversa aqui não leva a nada a lugar nenhum. Quando você está focando no Evangelho, em algo que vai construir, você está colaborando com a ambiência psíquica, com a ambiência psíquica da casa. E os trabalhos se desenvolvem melhor. A gente com a cabeça ruim, a gente atrapalha o trabalho. Alguma pergunta? Faz aí no Boca de Ferro aí, por favor. É muito interessante porque no estudo anterior, que foi maravilhoso, e passamos muito do tempo e queríamos continuar, num dado momento, a Malu lhe fez uma pergunta que eu falei, nossa, eu ia fazer exatamente essa mesma frase que você usou, eu ia fazer. Naquele segundo, ela falou na minha frente. E agora, você está falando do pensamento, e eu estou olhando bem fixamente em você, porque antes de você, eu estava pensando numa pergunta. Qual seria a pergunta? Eu falei, poxa, meu avô faleceu já há 50 e tantos anos, quase 60 anos. Eu amava, adorava meu avô. E no momento que você está falando sobre a prece, eu estava pensando no meu avô. E aí eu pensei na seguinte pergunta: se eu fizer uma prece para o meu avô, e se ele já tiver reencarnado, será que ele receberia? Eu acabei de pensar, você respondeu. Então vocês estão vendo o pensamento. O espírito pegou, ou anímico, eu peguei a sua dúvida, ou o guia que está aqui nos ajudando pegou e intui a gente para falar. Foi no mesmo instante. Porque o nosso pensamento influencia um ao outro. Influencia. Eu tinha um colega, vocês viram a influência do pensamento, já está acabando o tempo ali. Te leu qual que a gente leu? 11? Leu o 11 todo? Não, nós estamos no 10. Ah, está no 10. Tu leu o 10 todo já? Não, ainda falta 2 parágrafos. Eu tinha um colega que ele dizia assim, Newton, ele dizia assim, Newton, ele morava lá depois de Nilópolis, morava para lá, e ele pegava um ônibus todo dia para ir lá, para Marechal, para aquele lado dali, e ele já pegava o ônibus cheio, lotado. Ele dizia assim, eu escolho um lugar, eu vou para o lugar que eu quero e fico assim para a pessoa que está sentada. Camarada ruim, né? Levanta que eu quero sentar. Levanta que eu quero sentar. Isso, Nilton, é rápido. A pessoa levanta, não sabe nem porquê, eu vou e sento. Isso é maldade mesmo. Maldade, vai né? Para ele. Maldade. Ele
ele conseguiu a transferência de um setor de trabalho, o bichinho era meio bruxo, né? Que ninguém que saía dali, ninguém, não sai ninguém, vocês têm que ficar, não sai lá. Ele foi, saiu para o lugar, o melhor lugar que tinha para trabalhar, ele foi. Eu falei, fulano, não posso falar o nome que alguém escuta, né? Vai saber. Como é que você conseguiu isso? Ele, Newton, aquele mesmo princípio, ele era meu amigo. Eu encurralei o fulano, que era lá o chefe, né, no canto da sala dele, acuado, acuei, desde ontem acuando ele num canto. Eu falei, o que eu vou pedir você vai deixar, você vai conceder o meu pedido e você vai me mandar para tal lugar. Ele disse que foi lá, pediu o fulano, ele liberou na hora. Existe muita experiência com relação ao pensamento. O pensamento é uma potência da alma. Agora, você vê, isso não é justo. Isso não é justo. Por isso que a gente não pode manipular o pensamento totalmente. Vão fazer besteira. Vão usar o pensamento para o mal. Não é? Então a gente é limitado ainda. Nós somos limitados. Esse fulano aí, por pouco, ele já está atendendo ali os interesses imediatos dele. Então a gente influencia um ao outro com o pensamento. Eu estou influenciando vocês, eu estou falando, vocês estão prestando atenção? Está direto. Cada um de vocês. Nossas mentes estão ligadas. Vocês perguntam, vocês têm dúvida. Como nós somos amigos, a dúvida aí é pertinente. Ó, como você deu aí, a gente responde. Mas se não fosse, se vocês estivessem me achando chato, que cara chato, toda hora olha a hora, essa hora não passa. Aí olha a hora, passa um tempão, você olha, pô, mas só 2 minutos ele ainda está falando. Tem, né? Cara chato. Né? O professor José Jorge disse que só se preocupava quando a pessoa fazia assim com o relógio, para ver se está parado, né? Então, me incomodaria, me atrapalharia. Atrapalha. Por isso que a gente bota aqui as cadeiras diferentes, ó, para os médiuns sentarem. Não é para o médium sentar lá atrás, tem que sentar aqui, para ele proteger o palestrante com uma barreira de pensamento. Por mais chato que eu seja, vocês, vamos lá, Newton, vamos lá, Jesus influencia o Newton, envolva o Newton. Se o próprio médium, por isso que ele é médium, ele estuda para isso. Se ele ficar ali, pô, mas Newton é muito chato, acaba com esse negócio aí. Jesus, nem eu estou aguentando. Pronto. Aí é que eu vou gaguejar. Aí é que eu vou ter mais dificuldade ainda. É fogo, o pensamento é fogo. Vamos lá, Conceição, para a gente acabar esse item aí. Você fala muito, Conceição. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Olha aí, tudo está nesse meio fluídico aí, a transmissão do pensamento. Aí você lembra lá da pergunta, ele falou pensamento e vontade, da pergunta do Livro dos Espíritos, que cabe aqui. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. Né? Frequentemente são eles que vos dirigem. Porque os espíritos se comunicam com a gente pelo pensamento. Não é pela boca, eles não falam, eles falam, mas a gente não escuta. Porque eles falam é com o pensamento. Então é de pensamento a pensamento. Aí eu tenho que ter cuidado com a minha sintonia. Com quem eu quero sintonizar. E como nós estamos fazendo um esforço para melhorar, um esforço aqui na casa para manter a casa, o mal, as trevas, e esse pessoal está atrapalhando a gente. Começa a atuar contra. Para acontecer pequenos acidentes ou incidentes, problemas na sua vida, desgostos, eles estão atuando para isso. Então você tem que estar atento, tem que estar prestando atenção, tem que estar vigilante, tem que estar em oração para você se proteger deles.
É complicado viver. Se você viver igual um animal, nem os ruins vão te incomodar, porque você não serve para nada mesmo. Mas quando você tem algo, um objetivo, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Até no pensar alguma coisa lá fora. Quando você, eu vou realizar isso aqui para casa. Eu não posso falar na rua, em qualquer lugar. Dá ruim na mesma hora. Impedem de acontecer. Vamos lá, Conceição. Quanto a essa questão que você colocou aí de planejar alguma coisa na rua, nós temos uma companheira lá no Leon Denis, que ela estava querendo comprar uma casa, e aí eles dois, o casal, saía comentando na rua o que ia fazer, como ia fazer e tal. Aí, depois ela foi conversar com o Altivo falou para ela, evita de comentar na rua o plano de vocês, porque tem espíritos que vão sugando o pensamento, tirando de vocês e atrapalham. Escuta. Se quiser atrapalhar, atrapalha. Vamos lá. Essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar sua ação eficaz. Vamos parar por aí? Deu 1 hora de estudo aí. Vamos rezar? Agora a responsabilidade da prece. Podia desligar isso aí, tá frio, hein? Tá contigo, Marquinho? Então vai, Conceição. Reza aí. Você que sabe rezar. Então a gente pode imaginar Jesus do mais alto iluminando aqui a terra, porque Ele é o responsável pela terra. Deus é responsável pelo universo, pela própria terra, mas Jesus é o responsável, designado por Deus, para cuidar de nós. Ele sempre pensa no planeta, no melhor para o planeta. Vamos sintonizar então com a mente dele. Vamos imaginar Jesus, a sua figura radiosa, bondosa, então irradiando o amor. E o amor vem impregnado de outras virtudes, como vibrações de cura, de esperança. Vamos sentindo essas vibrações de paz. Preenchendo toda essa casa, todo esse ambiente e transbordando, como se transborda o leite que ferve, saturando todos os cômodos, todo esse terreno, iluminando toda a nossa casa, atendendo a todas as nossas necessidades, de todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Vamos irradiar para os espíritos acolhidos aqui, os sofredores, Jesus aliviando as suas dores, Jesus irradiando beleza como esperança para todos. Com a nossa mente vamos visitar as salas espirituais edificadas nesta casa. E o perfume das rosas
junto com o pensamento de Jesus, eivado de amor, atendendo a todos. E todos que nos ouvem à distância conseguem também absorver essas energias de amor, de cura, de esperança, de paz. Aproveitem essas energias aqui saturadas e com Jesus vamos pensar em nossos lares, todos os cômodos da nossa casa.